Olá pessoal, voltamos com o Simplifica e a gente recebe novamente o Dr. Carlos Sanqueta. Muito obrigado pela sua presença novamente e hoje, como prometido para vocês, a gente vai simplificar o mercado de carbono. Então te vejo depois da vinheta. Está no ar mais um Simplifica com Cicobi Copilivre, o podcast que vai trazer muito conhecimento sobre soluções financeiras, sustentabilidade, saúde, te deixar por dentro do mundo do cooperativismo e muito mais. Tudo isso de um jeito simples e descomplicado. Dr. Carlos, o mercado de carbono no Brasil está amadurecendo, né? Está dando seus passos. O que a gente pode esperar aí para os próximos anos? É muito interessante, né, que o Brasil conseguiu evoluir com a regulamentação, né, da Lei 15.042, criando o mercado de carbono no Brasil. Por que isso é importante? Porque é uma forma, né, de incentivar as boas práticas de redução de emissão dos gases de efeito estufa. O mercado visa isso, não é uma licença para emitir e poluir o ambiente, e sim uma forma de financiar bons projetos. Então o Brasil evoluiu bem nos últimos tempos, conseguiu sancionar uma lei, né? Essa lei vai cobrar de setores altamente emissores no Brasil, começando aí com alguns setores como, né, o setor de petróleo, o setor de aço e ferro, alumínio, também setor de aviação, né, papel e celulose, alguns setores assim. Então o Brasil evoluiu muito nos últimos tempos, agora está em processo final de regulamentação e alguns setores já começam a ser cobrados. E o Brasil aprendeu muito nessa trajetória, desde a época do Protocolo de Kyoto, 2004, 2005. Aliás, o Brasil foi o país que fez o primeiro projeto de crédito de carbono do mundo, que é um aterro sanitário no estado do Rio de Janeiro. Então o Brasil tem uma longa trajetória aí de mais de 20 anos. E agora, o Brasil é uma das lideranças nesse mercado. Portanto, a gente aprendeu muito e agora sabe fazer bons projetos. E precisamos apoiar esses projetos e continuar com essa ação climática para melhorar a qualidade ambiental. E nesse mercado, quais as oportunidades podem surgir, tanto para as cooperativas quanto para os produtores rurais, por exemplo? Sem dúvida, o Brasil tem um perfil, né? Tem um potencial muito grande de desenvolver projetos, sejam em florestas, seja nas suas áreas de reserva legal, área de APP, nas áreas plantadas também, né? Seja com culturas perenes ou culturas sazonais, o uso de biofertilizantes, o uso, né, de remineralizadores do solo, manejo de rebanhos, tratamento de dejetos animais, enfim, tem uma ampla possibilidade de aumentar o estoque de carbono no solo, de remover carbono da atmosfera pelos processos biológicos. Então, numa fazenda, por exemplo, nós temos pelo menos aí um elenco de 5, 6 possibilidades, né, de desenvolver projetos, seja, como eu disse, no criação de animais, né, no manejo do solo e os seus insumos, né, nas áreas florestais, também temos a integração de culturas, temos aí tecnologias para eletrificação e assim por diante. Então, representa uma oportunidade. Precisamos identificar na propriedade as fontes de emissão e também as formas, né, de redução dessas emissões. Depois precisamos desenvolver o projeto para certificar esses créditos. Eu acredito que o Brasil tem um enorme potencial no campo e as cooperativas têm um papel muito importante. Inclusive eu conheço, na minha cidade natal, tem um projeto de crédito de carbono de uma cooperativa agrícola. Isso quer dizer que nós estamos avançando bastante nesse mercado e temos que abrir mais oportunidades. E as cooperativas, as propriedades rurais têm um papel relevante porque o Brasil é muito forte no agro. Sim. E aí nós temos um espaço muito grande para desenvolver esses projetos. Então tem espaço para o produtor rural gerar receita, né, por meio das suas propriedades. Esse é o grande desafio, essa é a grande equação que precisa ser bem formulada, porque nós precisamos ter uma escala mínima para viabilizar um projeto. Não podemos fazer um projeto de 5 hectares, 10 hectares, mas em propriedades maiores ou agrupando propriedades ou produções maiores, nós conseguimos fazer projetos serem viáveis. Todo projeto, também um projeto de crédito de carbono, precisa ser viável, técnica e economicamente. Então precisa ter uma escala mínima para cobrir os seus custos e gerar receita. É uma perspectiva de receita adicional para o proprietário? Com certeza. Ele precisa então, né, se organizar no modelo cooperativista ou associativista para fazer isso. É a melhor forma. Eu conheço, por exemplo, esse projeto que eu mencionei, né, de uma cooperativa, mas tem N projetos de produtores de suínos, de aves
ou de outros tipos de projetos florestais também na Amazônia, que aglutinam, que fazem projetos agrupados. Então o segredo para viabilizar e gerar receita numa propriedade é torná-los viáveis e aumentando a escala. Projetos pequenos precisam ser escaláveis e assim, trabalhando em conjunto, que o cooperativismo tem essa força, essa fortaleza aqui no Brasil, eu acredito que é o meio de viabilizar esses projetos, gerar receita adicional para os proprietários. Então é um assunto para a gente estar de olho, né, daqui para um futuro aí breve. É um assunto que já dá margem agora para gerar receita, é possível, né? Não é uma coisa que vai acontecer somente lá no futuro, mas certamente o futuro, com a criação agora do mercado brasileiro, a regulamentação da lei, vai trazer mais oportunidades para nós desenvolvermos o nosso mercado aqui em menor escala, com a nossa realidade, com a nossa tecnologia, principalmente com custos menores. Sempre esses projetos tiveram como grande desafio, né, os custos mais elevados, porque é um mercado internacional, são certificações mais caras. Agora, com o nosso mercado, tudo isso deve viabilizar projetos menores e mais ao alcance do produtor de médio e pequeno porte. E para encerrar, qual a mensagem você deixa para os cooperados sobre o papel de cada um na construção de um futuro mais sustentável? Todos nós temos responsabilidade, né, nesse assunto, com as questões ambientais. Para nós, para a nossa qualidade, nossa saúde, para a nossa vida, para o nosso conforto e também das futuras gerações. Que mundo nós queremos deixar para os nossos descendentes, né? Para os nossos filhos, nossos netos? Nós queremos aproveitar de um clima, né? De um planeta, de um meio ambiente equilibrado, né? Para termos, como eu disse, saúde, termos bem-estar, né? Queremos ter a nossa renda, a nossa vida econômica, né, equilibrada, mas precisamos estar num ambiente de equilíbrio, né? Com as questões do meio ambiente, com as questões também sociais, né, e com as questões econômicas. Então esse trinômio, né, é muito importante, essas três pontas. Eu estou bem consciente que o produtor rural brasileiro, né, que o nosso agricultor, o nosso pecuarista está muito consciente disso, segue as leis e, além de seguir as leis, né, fazer o que é imperativo, ele também pode contribuir mais, né? Pense na sua casa, pense na sua propriedade como uma extensão, né, da sua vida. Então, o modelo, né, de uma produção sustentável deve ser o que nós devemos perseguir, para que nós possamos valorizar os nossos produtos e garantir a produção para o futuro. Como eu disse, para que a sua família, para o seu futuro também seja garantido. Quanto nós temos de contaminação na água, né, erosão no solo, aqui no caminho vindo para cá eu percebi na erosão, questão de contaminação da água, do solo, problemas de o lixo, né? Então nós precisamos todos nós, se cada um fizer a sua parte, desde criança ou adulto, certamente a gente vai galgar, né, melhores resultados. E isso também é válido para a questão climática. Faça o seu inventário de emissões da sua casa, né? É fácil fazer e é interessante, um exercício bem bacana, é uma brincadeira interessante e muito educativo. E também veja como que você pode contribuir, né, para reduzir suas emissões, sua pegada de carbono, reduzir seus impactos no meio ambiente. Com essa mensagem, eu acredito, todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai construir um mundo muito melhor. E então, doutor, muito obrigado pela sua presença com a gente novamente. E para vocês que nos acompanham, né, fiquem ligados nesse tema. A gente vai trazer mais coisas ambientais sustentáveis aqui para o Simplifique e também para as redes sociais do Cicobi Copilivre. Então, nos acompanhem e a gente fica por aqui e te espera no próximo episódio. Tchau, tchau.